Como evitar que a terceirização no mundo do trabalho deixe para trás um contingente de trabalhadores acidentados ou mesmo sem receber direitos trabalhistas básicos? Para falar sobre esse assunto, em especial no âmbito do poder público, a gente conversa agora com a desembargadora Tereza Asta, do TRT de Campinas. Desembargadora, obrigada pela sua presença. Antes da gente entrar na terceirização no poder público, que é o nosso assunto principal, só para a gente ter uma ideia, doutora, nos casos de terceirização, né, em uma empresa, subcontrata e tal, de quem que é a responsabilidade pelo pagamento final do trabalhador? Qual é a responsabilidade do tomador do serviço, do prestador do serviço? Eu quero agradecer também a oportunidade, quero registrar a iniciativa pioneira do Tribunal Regional do Trabalho em suscitar esse debate tão oportuno, principalmente porque nós temos uma Copa do Mundo pela frente, né? Isso vai levar à intensificação do trabalho da construção civil e também à intensificação da terceirização. Esse é um fato real com o qual nós temos que trabalhar, nós temos que oferecer respostas e atuar institucionalmente na busca de soluções, né? Ao suscitar esse debate e conclamar os atores sociais a pensar sob uma perspectiva de prevenção, o Tribunal de Cuiabá está sendo pioneiro nessa iniciativa de estimular a prevenção de conflitos, estimular a prevenção de acidentes e trabalhar pela implementação do trabalho decente, né, que é uma bandeira de luta de todos os trabalhadores. Doutora, e sobre essa audiência pública que a senhora está falando, a gente tem uma matéria e a gente vai ver agora. Acompanhe com a gente. De 2006 a 2009, 551 pessoas perderam a vida em acidentes de trabalho em Mato Grosso. E o que mais chama a atenção é que a maioria poderia ser evitada. Se as empresas tivessem ali seus técnicos de segurança devidamente, em quantidade adequada, sem dúvida nenhuma, muitos acidentes de trabalho seriam evitados. Tendo em vista o grande número de pessoas envolvidas nessas obras, em função do seu volume, nós temos uma grande preocupação com isso. Nas relações contratuais que a gente tem com as empresas, nas fiscalizações, nós preocupamos e estamos fiscalizando não só a execução da obra, mas o cumprimento daquelas questões de segurança que as nossas contratadas têm que ter em relação aos seus empregados. Com os preparativos para a Copa do Mundo de 2014, além dos acidentes de trabalho, outro agravante, principalmente no setor de terceirização, é que as obras deixam para trás um contingente de trabalhadores sem receber nem mesmo os direitos trabalhistas básicos. Normalmente as empresas que contratam serviços terceirizados, elas se preocupam acima de tudo com a execução do trabalho, mas elas não se preocupam com o elemento humano do trabalhador e com o cumprimento da legislação trabalhista. Pensando nisso que o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso realizou uma audiência pública com a participação de 11 entidades diretamente envolvidas com as obras do Mundial de Futebol, visando a prevenção de acidentes e garantia dos direitos trabalhistas. Nela foi elaborada uma carta-compromisso. Entre as normas estabelecidas está sobre o princípio da isonomia de direitos entre os terceirizados e os empregados. É uma forma de compromissá-los também, porque hoje o Brasil gasta 10 bilhões por ano com acidente de trabalho. São pensões que se paga para as viúvas, para os filhos de cujos, as pessoas que morrem em acidente ou aquelas que ficam inválidas. Esse dinheiro sai do bolso da sociedade. Então é preciso que nós envolvemos essas partes para que essa conta fique cada vez menor. Doutor, e agora que a gente viu essa audiência pública, eu repito a pergunta. De quem que é a responsabilidade pelo pagamento do trabalhador? É do tomador? É do contratante? Veja, a responsabilidade tem que ser ampla, porque quando nós tratamos de terceirização, nós tratamos de dois conceitos importantes. Nós tratamos de quem é o empregador e, portanto, nesta condição de empregador, ele responde pelo pagamento dos direitos trabalhistas e também responde pela
prevenção de acidente de trabalho e pelas consequências na ocorrência do acidente de trabalho, no que se refere ao pagamento de indenização por dano material, por dano moral. Entretanto, a questão não pode ficar afeta apenas a esse círculo de responsabilização, porque o pagamento das verbas trabalhistas e o pagamento que advém de um acidente de trabalho é tão grave que ele também implica na responsabilidade do tomador, né? Nós não temos uma lei disciplinando a matéria, há vários projetos de lei na Câmara, mas eles estão ainda em fase de apreciação pelas comissões. O último projeto que está tendo uma tramitação mais rápida é o 4.330 de 2004, mas ainda está em fase de apreciação por comissões da Câmara. Doutora, mas na Justiça do Trabalho, como tem sido o entendimento? Os julgamentos têm sido em que sentido? É o empregador último, aquele que está olho no olho com o trabalhador, ou é aquele que contrata e que vai se beneficiar da obra, por exemplo? Então, preocupada com essa defasagem, porque não há uma norma legal, a Justiça do Trabalho instituiu uma súmula para disciplinar a questão, que é a súmula 331, editada pelo TST. E esta súmula, ela tem balizado, ela tem orientado os julgamentos dos juízes e dos tribunais regionais. E esta súmula sinaliza no sentido de que não só o empregador responde por esse pagamento, mas também o tomador de serviços, né? Mas o tomador de serviço responde de forma subsidiária. O que significa isso de forma subsidiária? Significa que se o empregador não paga, quem paga é o tomador. Agora, em relação aos acidentes de trabalho, já há uma diretriz no sentido de responsabilizar o tomador, inclusive solidariamente, porque esse acidente de trabalho é muito grave. Essa diretriz de responsabilidade solidária não existe na súmula 331, a súmula apenas fala da responsabilidade subsidiária, mas há um certo clamor social pelo reconhecimento da responsabilidade solidária do tomador de serviço. E que responsabilidade é essa, doutora, essa solidária? O que ela difere da subsidiária? Essa responsabilidade solidária já existe em outros países da América Latina, como a Argentina. A Argentina já prevê a responsabilidade solidária. E nesse projeto de lei, que é o 4.330, que está tramitando de forma mais célere, também há uma estipulação de responsabilidade solidária nos casos de acidente de trabalho. Qual é a diferença entre a responsabilidade subsidiária e a responsabilidade solidária? É que no caso da responsabilidade subsidiária, o tomador de serviços só é acionado, só passa a responder se o empregador não paga, né? Existe o que nós chamamos em direito de benefício de ordem, ou seja, tem que primeiro executar os bens do empregador, para só depois, numa segunda ordem, executar os bens do tomador. No caso da responsabilidade solidária, não. Ambos respondem no mesmo pé de igualdade, tanto o empregador quanto o tomador. Então, o trabalhador pode executar diretamente o tomador, sem necessariamente executar o empregador. Doutora, e no caso da administração pública, essa súmula que a senhora citou do TST, ela vale para as contratações do poder público? Sim, nós tivemos um questionamento recente, através da ação direta de constitucionalidade 16, que foi intentada junto ao Supremo Tribunal Federal, e no julgamento dessa ADC 16 ficou estabelecido o seguinte: existe a responsabilização da administração pública, mas essa responsabilização ela advém da constatação da culpa. Então, é necessário ficar provado no processo que a administração pública agiu com culpa.
é o que se chama em direito de responsabilidade subjetiva. Então, é preciso provar nos autos que houve uma culpa em eligendo, ou seja, a administração pública, ao proceder a um procedimento licitatório, ela escolheu a empresa sem atentar para os requisitos exigidos por lei. No que tange à idoneidade da empresa quanto ao pagamento de verbas trabalhistas, a caução da empresa para responder pelo efetivo adimplemento do contrato e também pela culpa em vigilando, ou seja, a administração pública, ela tem que acompanhar a prestação de serviços pela empresa escolhida, não só acompanhar a execução da obra física, mas também acompanhar a execução do contrato no que se refere ao cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária. Doutora, com relação a essa audiência pública, qual que é a sua avaliação? A justiça, né, que sempre foi considerado aquele ente que precisa ser acionado. E aí, nesse caso, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso está chamando, né, a sociedade para discutir essa questão da terceirização nas obras da Copa de 2014. Qual que é a sua avaliação? Aline, a minha avaliação é no sentido de que se trata de uma iniciativa louvável, porque, como você bem disse, a Justiça do Trabalho sempre atuou de forma reativa, não é? A Justiça, em geral, o modus procedendi é esse, até por conta do nosso ordenamento jurídico processual, a Justiça tem que ser acionada para se manifestar. Entretanto, o mundo mudou, né? A vida mudou, a nossa realidade fática é outra e o volume de processos que nós temos denota que há um descumprimento da legislação posta. Então, a iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso, através do presidente Osmair, foi muito apropriada e adequada no sentido de sair a campo para, mediante uma audiência pública, chamar os atores sociais para um processo de interlocução e de conscientização quanto à necessidade de prevenir litígios, prevenir o acidente e trabalhar pela implantação de um processo decente e as condições de trabalho decentes. Por que isso? Porque é muito melhor prevenir o litígio, prevenir o acidente de trabalho, do que condenar o empregador a pagar uma indenização depois que o acidente já ocorreu. O acidente causa uma lesão para o empregado, compromete a empregabilidade futura desse trabalhador. Nós temos estatísticas que mostram uma correlação entre o trabalhador acidentado, que é alijado do mercado de trabalho, e o nível de alcoolismo, o nível de violência doméstica, o nível de violência no entorno social desse trabalhador, né? Então, todos perdem com isso. Doutora Tereza, muito obrigada, desembargadora do TRT de Campinas, muito obrigada pela sua presença aqui, pela participação aqui com a gente, por todas essas informações sobre terceirização. E assim a gente termina o nosso programa desta semana. Para rever este ou qualquer outro dos mais de 160 programas que a gente já gravou, entre na página do TRT na internet, trt23.jus.br, no link vídeos, ou ainda na página do YouTube, no endereço youtube.com/trt23oficial. E aproveite para seguir o TRT no Twitter e ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho. Obrigada e até o próximo programa.